Olá, pessoal, tudo bem? Patrícia César, sócia fundadora da Zama Investimentos, e eu tô aqui para a gente fazer mais um Papo em Alta, a nossa série de vídeos de todas as quartas-feiras, onde a gente recebe um convidado novo e fala sobre um tema diferente toda semana. Hoje eu vou conversar um pouquinho com o Flávio Oliveira, meu sócio aqui no escritório, e a gente vai falar sobre follow-on. Você sabe como é que funcionam essas ofertas? Antes de eu chamá-lo, quero sempre lembrar, o grande intuito que a gente tem com esse nosso canal de informação é manter vocês atualizados sobre tudo o que acontece no mercado. Então, para quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscrever, ativar a sinetinha e também dentro do nosso site, vocês conseguem acessar diversos conteúdos de qualidade e de forma gratuita. Basta vocês virem aqui na parte de relatórios grátis que vocês vão ter acesso a informações na parte de renda variável, na parte de fundos de investimentos, de renda fixa. Além disso, vocês podem acessar também o nosso canal no Instagram, para quem ainda não está nos seguindo lá, também nos seguir. E aqui a gente tem conteúdos específicos para o Instagram, além de vocês terem acesso à nossa Linktree, onde vocês vão conseguir acessar diversos conteúdos, como, por exemplo, os nossos e-books. A gente tem aqui, por exemplo, um e-book de guia de tributação de renda variável, já está chegando aquela época da gente fazer a apuração e a declaração do imposto, então vale vocês darem uma olhadinha. Então, vamos chamar o Flávio para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, pessoal, como eu tinha comentado, eu estou aqui com o Flávio. Tudo bem, Flávio? Opa! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre os follow-ons. Então, como é que funcionam esses tipos de oferta. E acho que para a gente começar, Flávio, acho que vamos primeiro explicar o que é um follow-on, a diferença de um follow-on para um IPO, efetivamente, que é o que o investidor está mais acostumado a acompanhar. Como é que funciona? Bom, basicamente, né, o IPO é a oferta primária das ações, onde a empresa ela vai emitir essas ações ao mercado e o dinheiro pode ir tanto para o caixa da empresa, né, quanto para o bolso dos acionistas. Geralmente acontece, né, um pouco de cada coisa. Já no follow-on é uma nova emissão de ações, né, da empresa. Então, é uma empresa que ela já tem capital aberto, vai emitir novas ações e o dinheiro ele pode ter exatamente o mesmo destino. Então, a gente pode dizer que follow-on nada mais é do que o IPO de uma empresa que já existe, a emissão de novas ações de empresa que já existe. Maravilha. Uma pergunta, isso acontece só para ações ou os fundos imobiliários também têm follow-ons ou outros tipos de ativos que são negociados em bolsa? Ativo que negocia em bolsa pode emitir novas cotas, novas ações e o dinheiro entrou para dentro do fundo, né? Não foi uma troca de mercado secundário, é considerado um follow-on. Maravilha. E como é que o investidor consegue acompanhar? Existe um calendário para isso? Algum lugar que ele consegue fazer esse acompanhamento? Saber quais empresas estão realizando ou vão realizar? Até eu estava lendo, acho que semana passada, acho que tem previsão aí entre IPOs e follow-ons para esse ano aí de mais de 100. O ano passado já teve um monte, na verdade, né? E para esse ano aqui é a mesma perspectiva. E como é que o investidor faz para conseguir acompanhar? Na verdade, pode entrar lá no site da B3, que tem ali o calendário, onde ficam todos os registros, né? Todas as empresas que estão declarando seu interesse em fazer IPO ou follow-on, fica registrado lá na B3. Então, através do site, o investidor ele pode entrar e pode ter uma ideia, né, das empresas e em qual grau de evolução, né, está esse pedido de IPO ou follow-on. Ou se o investidor ele tiver interesse num ativo específico, né, principalmente no follow-on de uma empresa que já existe, pode ficar de olho aí nos fatos relevantes, contatar o RI da empresa, que quando a informação se tornar pública, ele vai poder ter acesso a ela. Todo mundo tem, teoricamente, né, informação de forma totalmente homogênea, né, sem discrepâncias. Exato. E na verdade, na hora que for para fazer, que tiver as datas de reserva, né? Quando começa, quando termina, book building e também a data de liquidação, isso o assessor consegue auxiliar, né? Na hora que tem na hora que existe essa publicação, o assessor consegue também passar as informações para o cliente. Com certeza, totalmente. Principalmente se a pessoa tiver um assessor de investimentos. Eu pego o exemplo, a gente aqui na Asal, nós temos alguns canais próprios internos, onde todos os nossos assessores têm acesso a quais são, né, as ofertas públicas que estão para sair ao longo daquele mês, daquele semestre, nós temos esse acompanhamento. Então, dá para contatar, sim, seu assessor de investimento, que ele faz todo esse trabalho. Ótimo. E como é que funciona o follow-on, né? O investidor, ele tem que colocar o dinheiro antes? Como é que ele sabe o valor da reserva? Isso, né? Se a gente for pensar do lado mais operacional para o investidor, como é que ele tem que se preparar? Como é que funciona esse follow-on? Bom, basicamente, né, a estrutura do follow-on, a partir do momento que o investidor ele decide que vai participar da oferta,
ele vai declara o seu interesse, né, o valor financeiro que ele tem interesse em adquirir, e dependendo, né, se for um follow-on de fundo imobiliário, ele já vai ter um valor fixo, isso historicamente, né, o que a gente vem vendo, e se for uma oferta pública, o investidor, uma oferta pública de ação, né, se for um follow-on de uma empresa, o investidor vai poder declarar qual é o preço máximo que ele aceita pagar por aquela ação. Então, isso é o que o investidor ele precisa declarar, e ele precisa ter uma margem, que depende muito do tipo de ativo, né? Fundos imobiliários, o investidor ele precisa ter 100% em garantias, não quer dizer que ele precisa ter o dinheiro. Ou seja, o investidor tem R$1 milhão, ele quer fazer uma reserva de um fundo imobiliário de R$100 mil, se daqueles 1 milhão ele tiver R$100 mil em ativos que sirvam como garantia, ele pode participar da oferta pública, mesmo sem dispor do dinheiro na data do fechamento da oferta. Geralmente, as ações ainda têm um fator alavancagem. Então, o investidor ele só precisa ter, muitas vezes, um percentual do dinheiro que ele gostaria de pegar, né, que ele gostaria de ter das ações em garantias. Então, resumo da ópera. O investidor não precisa ter dinheiro, ele só precisa ter ativos, títulos, ouro, ações, que sirvam como garantia para fazer a reserva. E o dinheiro, efetivamente, só precisa estar disponível na data de liquidação. Se o investidor ele não tiver o dinheiro disponível na data de liquidação, a conta dele fica negativa e dele fica sujeito à questão das multas e questão de qualquer eventual encerramento de posição compulsória pelo risco da corretora. Perfeito. Então, só para resumir, ele não precisa ter o dinheiro para reserva, né, para mostrar o seu interesse, mas para efetivamente comprar o papel, vai ter liquidação financeira. Não é uma alavancagem, ele não pode simplesmente receber o papel sem ter dinheiro, é só na hora de fazer a reserva mesmo. É uma alavancagem porque ele precisa ter, ele efetivamente não precisa ter o dinheiro, mas ele não pode, por exemplo, não ter garantia nenhuma. Então, digamos assim, uma alavancagem mais controlada, por assim dizer. E até nem faria tanto sentido precisar do dinheiro integral, porque como é uma oferta pública, né, pode ter o rateio, né? Então, se a gente pode ter uma oferta de 100 milhões e uma demanda de 200 milhões. Então, isso significa que o quê? Tem muito mais gente querendo comprar do que ativos disponíveis. Então, vai haver algum tipo de ajuste, né? Porque se todo mundo quer uma coisa que não tem para todo mundo vai levar menos do que gostaria. Então, é justamente por isso que temos essa questão, né, das garantias, para que o investidor não tenha que fazer o desencaixe financeiro do valor que ele gostaria e daqui a pouco acabar levando menos, né? Do que pediu e ficar com aquele dinheiro, ter que dispor aquele dinheiro de graça, vamos dizer assim. E quem é que pode participar, Flávio, então, desses follow-ons? São só os investidores que já tenham o fundo imobiliário, já sejam cotistas daquele fundo ou já tenham as ações, ou ele é aberto para todo mundo? Olha, existe mais de uma modalidade, né, de follow-on, mas de forma geral, né, a maior parte deles é aberto ao público. Temos aí algumas ofertas aí que são mais restritas, temos ofertas que são destinadas a investidores qualificados ou profissionais, dependendo da forma que a emissão for feita, mas de forma geral o IPO ele é aberto ao público sem restrições, e até porque também depende do tipo de ativo, né? Se for um FIP, ele vai ter a restrição do investidor qualificado ou um ativo dessa natureza. Se for uma oferta 476, vai ser para esses investidores profissionais, enfim. Mas, de forma geral, mesmo não sendo cotista do fundo, o investidor ele pode participar. E quem já é investidor, a maior parte das vezes, ganha os direitos de subscrição. Né? O que são os direitos de subscrição? O investidor ele tem o direito de manter a sua posição proporcional, né, dentro do fundo ou da empresa. Então, ele ganha direitos de preferência para subscrever as novas cotas. Então, dá para dizer que, de forma geral, salvo os acionistas que já são preferenciais, ele é aberto para todos os investidores. Legal. E, por último, acho que a pergunta que todo mundo quer saber, faz sentido o investidor participar desses follow-ons? Olha, cada caso é um caso, né? Não tem, porque na verdade o investidor ele precisaria entender o que. Eu acho que antes da gente definir se faz sentido ou não, o primeiro ponto é o investidor ele entender o que vai ser feito com o dinheiro. Então, o fundo imobiliário ou a empresa que está emitindo as ações, ela vai fazer o que com esse capital? O fundo imobiliário ele está usando isso
para adquirir novas operações imobiliárias, provavelmente. Que operações são essas? O fundo vai continuar sendo tão interessante quanto ele era? Ou ele era um ativo que não era tão bom e ele vai passar a ser um ativo bom? Nas ações, esse dinheiro está indo para crescimento, para pagamento de dívidas, enfim. Então, acho que o primeiro ponto é entender para onde vai esse capital. E o segundo ponto é em que condições de mercado, né? Então, muitas vezes eu posso ter, por exemplo, num fundo imobiliário, uma emissão de um follow-on, né? Emissão de novas cotas, e quando vai ver, né, a ideia é muito boa, só que o preço acaba ficando defasado. Isso eu lembro que aconteceu, por exemplo, agora quando a gente teve o problema do Covid, né, no ano passado. Alguns fundos imobiliários fazendo emissão, o fundo negociava perto de R$ 110, se não me engano, e 105, 106, fez uma nova emissão a R$ 98, e no final do Covid, né, o fundo imobiliário estava custando perto de R$ 80 quando terminou a emissão. Então, poxa, esse foi um caso que eu lembro que, inclusive, o fundo ele devolveu o dinheiro para o acionista, né? Porque ele dizia, poxa, estou te vendendo por R$ 98 algo que custa R$ 85. Então, acho que se o investidor tiver clareza do que vai acontecer com o dinheiro e as condições de mercado forem favoráveis, não teria por que não participar. Mas, como eu falei, cada caso é um caso. Na verdade, é a mesma ideia de um IPO, né? É entender por que está se entrando e o que vai se fazer com aquele capital. A regra é a mesma. Exatamente. Então tá, Flávio, muito obrigada pelas informações. Tenho certeza que já ajudou ainda mais esse ano aí com várias ofertas que a gente deve ter pela frente. Obrigada mais uma vez, é sempre um prazer. Maravilha. Um forte abraço, pessoal, e obrigado pela participação aí, Paulo.